Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática financeira. Mais precisamente, nós vamos falar sobre o cálculo de prestações. Cadê a nossa tela de aula? Está aqui. Bom, vamos começar então. O tema é série uniforme, prestações iguais. É exatamente aquele mesmo tipo de prestação que você está acostumado no seu dia a dia, onde você vai a uma loja, por exemplo, uma loja de eletrodomésticos, você compra um televisor, uma geladeira, um fogão, e você vai pagar em prestações todas de mesmo valor, e nesse caso aqui, ao final de cada mês. Então, se você compra hoje, você vai pagar a primeira prestação daqui a um mês. Os períodos podem ser meses, trimestres, semestres, anos, vai depender de cada caso. Mas no dia a dia de uma pessoa física, os períodos para o pagamento das prestações normalmente são períodos mensais. Então você paga as prestações ao final de cada mês. Bom, para começar, então, a gente tem aqui a nossa fórmula que a gente vai utilizar, onde, ó, PMT é o valor da prestação, é quanto você vai pagar de prestação. O PV é o valor presente, quer dizer, o capital inicial, aquele valor financiado, aquele valor que foi emprestado para você, o financiado. E esta fração aqui maior é o fator de prestação. É o fator que, dado o valor presente, o valor que você quer financiar, você calcula a prestação, o PMT. É isso. Então, eu fiz um desenho aqui já previamente de um fluxo de caixa. Então, você tomou aqui um valor, um capital inicial, um financiamento ou um empréstimo, e aí você vai pagar, olha, em prestações, em PMTs, todos de mesmo valor, todos iguaizinhos. E o primeiro, olha, aqui é o zero, que é o início da contagem do tempo. Vai para ser zero. Início da contagem do tempo. Então, olha só, tem aqui todo o primeiro mês. Você vai pagar a primeira prestação aqui, olha, no final do primeiro mês. A segunda prestação no final do segundo mês. Porque existem os casos em que você paga no início do mês. Isso vai ser tema da próxima aula. Muito bem, vamos para um problema. Está aqui. Um financiamento no valor de R$ 900, ó, é o financiamento, é o PV, deverá ser pago através de 18 prestações, é o N, mensais iguais e sucessivas, porque elas têm que ser sucessivas, não pode ter uma falha. Não pode ficar um mês sem pagar, não. Nesse caso, você vai pagar em prestações, todas de mesmo valor e uma após a outra, né? Por isso sucessivas. Sendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato, quer dizer, a liberação dos recursos. Então, quer dizer, você tomou o financiamento hoje, só daqui a um mês, só daqui a 30 dias é que você vai pagar a primeira prestação. Aí eu quero determinar o valor das prestações, olha. Então, determine as prestações, eu quero o PMT. Para a taxa de 3,5% ao mês. Deixa eu dar um espaço aqui nessa fórmula, ó. Para a taxa de 3,5% ao mês. Está aqui. É o I. Bom, então vamos substituir na fórmula, olha. Aqui embaixo, ó. PMT vai ser igual ao PV, que é 900. Agora vamos para essa parte maior aqui da fórmula, que é 1 mais I. I é a taxa, 3,5%. Então, olha, 1 mais I é 1 mais 3,5%. Você pega a sua calculadora, divide 3,5 por 100, vai achar 0,035. E quando você soma, fica 1,035. Então, a minha dica é que você já coloque aqui na fórmula esta soma, 1,035, elevado a n. O n é o número de prestações, que é 18. Aí, aqui, ó, vezes a taxa 0,035. De novo, que é 3,5 dividido por 100. Aí vamos agora para a parte de baixo, que é 1 mais i elevado a n, 1,035 elevado a 18, menos 1. Bom, agora, minha gente, calculadora.
Então vamos para a calculadora, olha. Bom, primeiro eu vou usar o programa financeiro da HP. Para usar o programa financeiro da HP, vou até trocar a cor aqui, ó. Primeira coisa que você faz, você não sabe se nos registradores financeiros da sua HP se já tem algum cálculo inserido ali. Talvez você tenha feito um cálculo anterior e não apagou. Então, a primeira coisa que você faz é a tecla. Eu estou usando caneta vermelha aqui, tá? Mas a tecla é amarela na HP. F, F, e tem uma tecla lá que é assim, ó. X maior, menor, Y. Eu, como não vou usar aqui uma calculadora física, eu vou usar um emulador da HP12C no Google. Essa tecla não vai ser com sinal maior, menor, não. Essa tecla vai estar assim, ó. Vai ter um X aqui, o Y lá no final, e vai ter uma setinha para os dois lados aqui, ó. É a mesma tecla, tá? Se você tiver com a sua calculadora na sua mão, vai ser o maior, menor. Se você usar o emulador HP, vai ser com essa setinha. Bom, então nós vamos colocar, ó, 900 é o PV. 3,5 é a taxa. Aí temos 18 é o N. Aí eu vou pedir o PMT. Lembrando que nesse tipo de prestação, quando você paga todas as prestações, o saldo devedor é zero. Então, o valor futuro de uma operação dessa tem que ser zero. Então, vamos para HP. Bom, eu vou aqui para o Google. Aqui, esse aqui é o meu canal do YouTube. Cadê o Google? Eu quero o Google. Hum, Aqui está o Google. Bom, vou escrever assim, ó. Emulador. Emulador HP. Ó, já apareceu ali 12C. Então, vai aparecer algumas opções aqui para você. Eu gosto dessa aqui. Bom, ó, já tinha uma continha ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tecla amarela é F. Olha a tecla que eu disse aqui, ó. Limpei. Se você olhar, aqui está escrito clear em amarelo, né? Não sei se fica pequenininho aí para você, mas clear. Então, você vai limpar. Se eu teclar F, CL, X, eu limpo tudo na calculadora. Tudo, qualquer memória. Mas se eu quiser limpar só os registradores financeiros aqui em cima, F e aquela tecla que eu indiquei para vocês. Que o X e o Y com a setinha no meio. Bom, tá vendo esse Czinho aqui no visor? Ele tem que ficar, tá? Como é que você põe? Como é que você tira? Com as mesmas teclas, ó. STO, X, tirei. STO, X, coloquei. Deixa esse Czinho aí, tá? Então vamos lá. 900 é o PV. 18 é o número de prestações. 3,5, 3,5, I é a taxa. Aí eu peço PMT. 6824 é a resposta que a gente quer. Então, vou escrever a resposta. Vou escrever aqui, então, a resposta que a gente achou, ó, igual a 68,24. Então, significa que eu vou pagar 18 prestações mensais iguais e sucessivas de R$ 68,24. Bom, agora eu vou mostrar para você como usar HP para calcular utilizando a fórmula e não o programa financeiro. Então, utilizando a fórmula, olha só, eu vou começar pela parte mais complexa aqui, tá? Que é essa parte aqui da prestação. Vou começar com ela. Então, eu vou digitar lá. 1,035, Enter. 18 que eleva. 0,035 que multiplica. Aí eu vou para a parte de baixo. 1,035, Enter. 18 que eleva, 1 menos. Aí, como eu já tinha entrado com o numerador antes, eu só vou dividir. E no final eu multiplico por 900. Então, vamos voltar para HP. Olha, eu só vou, não preciso nem zerar o visor, tá? Não tem problema. Então, é 1,035
Enter. 18, que eleva. Aí é 0,035, que multiplica. Calculei o numerador. Agora eu vou calcular o denominador. 1,035, Enter. É 18, que eleva. E vou diminuir 1. 1 menos. Aí já calculei o numerador, já calculei o denominador, eu divido. Fica parecendo que é só 0,08, né? Mas não é não. Foi porque eu configurei para duas casas decimais. Se eu aumentar o número de casas decimais, ó, vou dar um F9 aqui, para 9 casas decimais. Olha o número. Então, quando eu coloco duas casas decimais, eu escondo tudo isso. Eu arredondo para duas apenas. Mas HP sabe exatamente qual é o número exato. Bom, agora que eu calculei aquela parte mais complexa, eu vou multiplicar pelos 900. Aí 900 que multiplica. 68,24, que foi a mesma resposta que a gente tinha encontrado, e tem que ser, né? Com o programa financeiro. Vamos para mais um problema agora? Olha, um empréstimo cujo valor do principal é 2.000, 20.000, perdão. Então, aqui, ó. Foi realizado a juros compostos e deve ser liquidado mediante pagamento de 12 prestações ao N, mensais iguais e sucessivas. Calcule o valor dessas prestações, sabendo que a taxa, olha a taxa de juros aqui, ó, é o I, que é 12% ao ano, olha a pegadinha, capitalizados mensalmente. E que a primeira prestação ocorre 30 dias após a liberação de recursos. Então, a primeira preocupação, a taxa de 30% ao ano, perdão, a taxa de 12% ao ano capitalizados mensalmente. Se a unidade de referência do tempo, a da taxa, é ano e dos períodos de capitalização mês, isso significa que elas são diferentes. A unidade de referência do tempo não coincide. Temos aí o caso de uma taxa nominal. E a gente nunca pode fazer cálculo com taxa nominal. A gente tem que fazer cálculo com taxa efetiva. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual é a taxa efetiva embutida nessa taxa nominal. Então, se o ano tem 12 meses, que a taxa é ano, e a capitalização é mensal. Então, se o ano tem 12 meses, eu pego a taxa anual, 12%, divido por 12 meses, e vou achar 1% ao mês, capitalizados mensalmente. Essa é a taxa efetiva que eu vou fazer conta. É com ela que eu vou trabalhar. Então, vamos substituir a fórmula. Um espaço aqui. Muito bem. Então, vamos lá. PMT é igual. PV era 20.000, né? Voltando aqui em cima, ó, 20.000. Que multiplica. Aí é aquela parte mais complexa, que é da fração. 1 mais i elevado a n. A taxa é 1%. Então, 1 dividido por 100 é 0,01. Mais 1, 1,01. Elevado a n, o número de prestações é 12. Vezes a taxa, que é 1%, 0,01. E aqui embaixo, então, 1,01 elevado a 12 menos 1. Bom, agora, calculadora. Então, vamos lá. Na HP, eu farei o seguinte, ó. Eu vou limpar a calculadora, ó. Ah, vou fazer o seguinte, dessa vez eu não vou limpar não, tá? Digamos assim, eu esqueci de limpar a calculadora. Aí eu vou colocar assim, ó, 20.000 PV, 12N. 1 é a taxa, que é 1%. E aí, como eu esqueci de limpar a calculadora, eu tenho que me certificar que o valor futuro é zero. Aí eu coloco 0 FV. Né? Por que coloquei esse 0 FV? Porque eu esqueci de limpar a calculadora. Então, se em algum momento você esquecer, você 0 FV. Aí peço o PMT. PMT. Então, vamos lá? Calculadora. Ó, esqueci de limpar. Então, 20.000 é o PV. 18 é o
Não, 18 não, aqui é 12, né? Então, aí a gente tem que limpar aqui, ó, CLX, limpa, 12N, 1I. Aí, 0FV, que aí tem que botar 0FV, peço PMT. 1.776,98. Então, vamos lá, esse resultado aqui, PMT, é de R$ 1.776,98. Vamos agora fazer o mesmo cálculo usando a calculadora? Então, vou começar com essa parte aqui de cima primeiro, ó. Aqui, ó. Que vai ser 1,01 Enter, 12 que eleva. 0,01 que multiplica. Aí eu venho para a parte de baixo, ó. 1,01 Enter, 12 que eleva, 1 menos. Como é uma fração, eu divido. E no final, multiplico pelos 20.000. Então, vamos lá. Ó, não preciso apagar nada que tem na calculadora, é só continuar o cálculo. 1,01 Enter, 12 que eleva. Aí eu vou multiplicar por 0,01. Então, é 0,01 que multiplica. Esse é o numerador. Agora vamos ao denominador. 1,01 Enter, 12 que eleva. Aí tem que diminuir 1 menos. Como eu já calculei o numerador e agora o denominador, eu apenas divido. E esse resultado eu vou multiplicar pelos 20.000, que multiplica. Olha lá, o mesmo resultado. R$ 1.776,98. Bom, então com essa aula eu espero que você tenha entendido como calcular o valor das prestações quando elas são iguais, periódicas, mensais, no nosso exemplo, mensais, iguais e sucessivas. Bom, na próxima aula eu vou gravar um vídeo para você, para te ajudar, quando aí você vai calcular o caso em que a prestação ocorre no início. É aquela que, quando você compra alguma coisa, você já paga a primeira prestação ali na hora. Te espero lá. Tchau.